contigo, porque Deus é Deus, amém? Aleluia. No secreto, na multidão, nosso Deus está conosco. Aleluia, toda honra a ti, Jesus. Amém. A graça e a paz para os irmãos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e continue falando com a sua igreja. Eu penso que a mensagem intermediária foi tão completa, foi cristocêntrica, foi a cruz de Cristo, foi o Evangelho na sua pureza. E se não fosse pela meia hora que nos resta, eu nem precisaria pregar, porque foi uma bênção para os nossos corações. Eu queria compartilhar com os irmãos, já que estamos falando de Mateus. Mateus, como evangelista, teve a sua experiência pessoal com Deus, com Jesus Cristo, mas o tempo foi passando. Ele entendeu a necessidade de que as futuras gerações, as posteriores, conhecessem o mesmo evangelho da graça que ele conheceu. Então o que ele faz? Ele escreve. Nós temos em nossas mãos esse livro santo. Eu recomendo para você que está começando a sua leitura bíblica, que começasse pelo Novo Testamento. E ao começar no Novo, fosse pelo primeiro evangelho, que é o de Mateus, porque ele tem a preocupação de confirmar nos Escritos Sagrados que Jesus Cristo, o Senhor, é realmente aquele que esperávamos, o Messias prometido, o ungido de Deus. Amém? Vamos para Mateus, quero ler com os irmãos o capítulo número 12, na palavra do Senhor, Mateus 12, versículo número 9, palavra do Senhor. Eu espero que essa narrativa seja de acordo com a tua necessidade nesta noite, em nome de Jesus, amém? Então aí Mateus 12, versículo 9, amém. Amém, é um episódio, uma das situações que Mateus foi testemunha ocular. Ele não está criando uma história, ele viu com seus próprios olhos, ele acompanhou e portanto ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que viu, amém? Mateus 12, versículo 9, diz assim: a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, atrofiada ou ressequida. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale, repita, quanto mais vale. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, saindo, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, ou que não fizessem publicidade, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão ou pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus Pai, muito obrigado mais uma vez por aquilo que nós já temos ouvido. Obrigado, Deus, por aquilo que ainda ouviremos. Deus, nós podemos chegar às mentes, Senhor, às concepções humanas, mas somente o Teu Espírito, Senhor, pela palavra, pode chegar até a divisão da alma e espírito. Eu rogo, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, nos ajude a compreender os Seus mistérios. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes que você se assente, coloque a sua Bíblia ao lado, fique de pé ainda. Quero fazer um pequeno exercício com você, é muito simples, eu sei que você consegue fazer, eu espero. Erga a sua mão comigo assim. Amém? Faça assim comigo. Falta meia hora para acabar o culto, dá um tchauzinho para mim.
Pode se assentar agora, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. É muito simples, é muito fácil o que eu pedi para você. E é fácil e simples porque você tem uma boa coordenação motora. E é fácil e simples porque você não tem nenhum problema congênito e nem adquirido. Desde a década de 70, nós chamamos as pessoas que têm algum tipo de dificuldade física, de deficientes ou de inválidos, porque eram pessoas que tinham, de alguma maneira, alguma dificuldade física. Esta era é chamada também de a era da inclusão, porque ela começa a valorizar aquelas pessoas que tinham ou têm algum tipo de incapacidade física. De uma tal maneira que é tecnicamente correto chamar alguém de deficiente, seja ele visual, auditivo ou de coordenação. É errado chamá-lo assim, porque na verdade hoje se fala bastante em uma pessoa com uma falta de capacidade, uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade, mas nunca dizer que ela é inválida ou que ela é deficiente. Jesus vai à sinagoga, ele vai encontrar alguém ali que não tem a mesma capacidade que você, de poder acenar ou de poder mexer com a mão, porque essa pessoa tinha um problema bastante grave, um problema sério, e o seu problema era um problema congênito talvez, ou adquirido, não sei, mas essa pessoa tinha uma mão ressequida, uma mão encolhida, atrofiada, de uma tal maneira que ele não podia movê-la. E chama a atenção, irmãos, porque a sinagoga era o centro de estudo bíblico, era o centro de adoração fora das cercanias de Jerusalém. E Jesus vai até aquele lugar, a sinagoga, e vai à procura a encontrar este homem. Eu fiquei curioso, querendo saber qual das mãos dele era a mão que estava defeituosa, qual era a mão deficiente. E é o médico Lucas, que vai mostrar em Lucas capítulo de número 6, que vai nos mostrar que ele tinha um problema na sua mão direita. E aí a coisa piora, porque se é a mão direita, a mão da força, a mão da energia, fica muito mais complicado. Por quê? Talvez você não perceba, mas quem já alguma vez engessou um braço ou teve algum problema motor ou de coordenação e vai ter que ir ao sanitário ou vai ter que simplesmente abotoar uma camisa, vai perceber quão importante é estar plenamente são e estar totalmente curado. E chama a atenção que Jesus, ele vai até aquela sinagoga para ensinar. Ele está simplesmente ensinando, quando ali no meio está aquele homem. Irmãos, me comove, porque esse homem, embora tivesse uma deficiência, ele entende que ele precisa adorar a Deus. Ele não está limitado. O cego estaria limitado porque não pode ver. Mas mesmo aquele que é deficiente visual, ele tem, se vencer os limites da sua dificuldade, condições de andar sozinho, mesmo não enxergando. Aquele que não consegue ouvir, mesmo sem ouvir, pode participar de um culto onde haja intérprete para ele da sua surdez. Ou seja, irmãos, as nossas limitações podem ser vencidas. Eu vejo esse homem numa dificuldade muito grande com a sua mão, mas ele não tem dificuldade nos pés, ele pode caminhar, ele pode andar. E o que ele faz? Ele vai buscar ao Senhor. Ele vai até a sinagoga, ele vai cumprir a sua obrigação como judeu, ele vai adorar ao Senhor. E isso me impressiona, irmãos, porque eu creio que esse homem não sabia que Jesus era o rabi do dia. Ele não tinha talvez a ideia de que aquele era o dia determinante para a sua cura e para a sua restauração. Eu paro para pensar em você, em mim, em nós como igreja, que muitas vezes por qualquer problema
nós nos limitamos, nós deixamos de vir à casa do Senhor e perdemos muitas vezes o nosso milagre, a nossa restauração. Eu não sei quando é que o Senhor vai operar. Pode ser bem nesta noite que o Senhor marcou para você, para operar um milagre na sua vida. E que bom que você veio. Que bom que você está neste lugar, na presença do Senhor nosso Deus. Aquele homem não se limita. Não, ele não é inválido. Ele tem valor. Aleluia. Ele tem valor. Jesus entra ali. E de repente os olhares se entrelaçam. Há uma conexão de desejo, de vontade entre o Criador e a criatura. Entre Deus e o homem. Porque o Senhor olha naquela pequena multidão na sinagoga e Ele coloca o olhar em um homem especificamente. Aquele homem com a mão mirrada. O problema é que era sábado. E o maior problema é que o Senhor já estava em auge, já estava operando no seu ministério de cura. Os fariseus que estavam ali sabiam que o Senhor iria operar o milagre. Diz a Bíblia que Jesus conhecia os pensamentos deles. Então o Senhor faz uma pergunta para aquele homem, ou melhor, ele dá uma ordem àquele homem. Diz para ele, como está na Bíblia de Lucas, levanta-te e vem para o meio. Ora, isso aquele homem podia fazer. Ele podia levantar-se, podia ir ao meio, por quê? Ele não tinha um problema nas pernas. Ele podia levantar, ele podia vir e podia parar ali no meio, e é exatamente aquilo que aquele homem faz. Ele vem ao meio pela possibilidade da sua cura. Ele obedece ao mandado do Senhor Jesus Cristo. É nessa hora que Jesus faz a pergunta aos indiferentes. Ele diz: é lícito curar no sábado? Os fariseus estavam questionando nos seus corações, fazendo a pergunta, e o Senhor disse: é lícito tomar uma ovelha que cai em um buraco e não colocar a sua mão lá, a sua mão, e retirá-la de lá daquele poço? Não é o que você faria no sábado? Em outras palavras, irmãos, o que mais tem valor? A vida de um homem ou de um animal? A vida de um ser humano ou de alguma coisa? Irmãos, tudo tem o seu valor na vida. O microfone que está em minhas mãos tem o seu valor. A cadeira que você está sentado teve um valor. Nós compramos por um preço. Eu me lembro que quando estávamos no ano de 1999, eu estava sem as condições financeiras para comprar as cadeiras da igreja. Estávamos 2 anos de igreja apenas aqui no Japão. E eu pensei, vou alienar o meu carro. E alienado o carro, pego o dinheiro, compro as cadeiras e continuo pagando o carro. Foi a ideia que eu tive na época. Mas de repente, o irmão Reginaldo, que está lá atrás, passando por um lugar de reciclagem, viu essas cadeiras empilhadas. Foi assim, né, Reginaldo? 1999. Faz mais de 18 anos que essas cadeiras estão aí, úteis para nós ainda. O valor delas, eu já nem lembro mais quanto custou. Sei que foi barato. Mas a verdade é, irmãos queridos, que ela só tem valor se ela servir ao propósito para o qual ela existe aqui na igreja. A cadeira só tem valor se tiver alguém assentado nela. O microfone só tem valor se tiver nas mãos de alguém que possa utilizá-lo bem. Esse teclado só tem valor se tiver um bom pianista. E você é. Deus te abençoe. Aleluia. Tudo tem um valor. Há coisas que têm valor não pecuniário, tem valor sentimental. Algumas pessoas que eu vou chamar essas pessoas de colecionadores, vamos chamá-las de coletores. Alguns, como João Marcos, que tem apreciação por coisas antigas. E ele vê, ele não resiste, ele compra. É ainda assim, João Marcos? Depois ele nem sabe por que ele comprou. Mas por quê? Para ele tem valor sentimental.
deve ter coisas ali escondidas que ele não venderia por preço nenhum. Para alguns pode parecer sem valor, mas para ele tem valor sentimental. Agora, tudo aquilo que tem valor pecuniário, valor sentimental, não se compara ao valor da vida. Você compreende isso? Jesus olha para os fariseus, conhecendo seus pensamentos, ele fica indignado, porque eles não percebem. Isso indigna o Senhor, por quê? Porque o Senhor viu a dureza do coração deles, dava mais valor à religião que à restauração daquela mão mirrada. Aquela mão seca tinha que ser tratada. Ele estava ali aquele que é o médico por excelência. Ele estava ali para operar o milagre. E ninguém ia impedir a ação de Jesus. Nem mesmo aqueles corações duros. Porque o Senhor tinha já entrado em ação em favor daquele homem. Era apenas uma mão seca. Jesus olha para ele, diz, levanta-te, vem para o meio, o homem vem para o meio. Isso ele podia fazer, como eu disse, mas há uma coisa que ele não podia fazer, João. O Senhor dá uma segunda ordem: estende a tua mão. Aleluia. Era dia de sábado. Se você vai a Israel nos dias atuais, sexta-feira às 6 horas da noite, ninguém mais compra, nem vende, nem faz trabalho algum até às 6 horas do sábado. Não há comércio, ninguém trabalha, porque eles querem obedecer estritamente a lei de Moisés, que diz 6 dias trabalharás, mas o 7º é o sábado que o Senhor teu Deus te dá. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem os teus animais, nem os teus servos, nada. Ninguém trabalha em dia de sábado. Mas o que eles não sabiam é que ali estava aquele que é o Senhor do sábado. Aleluia. Aleluia. E o Senhor olha para aquele homem com aquela mão mirrada, aquela mão encolhida, estende a tua mão. Aleluia. Mão mirrada. Estende-te. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É muito fácil para mim contar essa história. É muito fácil me envolver no drama. Mas é impossível para o homem realizar esse milagre. Mas nós estamos falando aqui daquele que é o Senhor, Criador de todas as coisas. Isaías 42 nos fala que nele expirarão as nações. Diz que ele é aquele que não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que fumega. Aleluia. Hoje, pela manhã, ontem foi um dia bastante desagradável, feio, porque toca a chuva, a neblina. Ontem a noite estava feia à noite. Eu olhei para minha esposa voltando para casa depois da reunião aqui na igreja. Eu disse para ela, amanhã vai fazer um dia de sol bonito. Ela disse, amanhã vai fazer frio. Fez um dia de sol muito bonito. Até convidada para um bom caldo de cana. Mas não é tão frequente assim o caldo de cana aqui no Japão. Você pega a cana, põe ela para moer na máquina, a cana está inteira, ela passa pela máquina e sai lá do outro lado só o bagaço. É fácil você pegar o bagaço, dobrar e jogar fora. Por que é fácil? Porque já se tirou dela toda a sua força, toda a sua doçura já se foi, ela foi esmagada. É fácil quebrar a cana que já está destruída, esmagar aquela que já está quebrada. É muito fácil. É muito fácil até para uma criança, num dia de aniversário, apagar a velhinha que está apagando. Até uma criança apaga o pavio que fumega. Agora, falando do inverso disso, eu quero ver qual é o vendedor de suco de caldo de cana que é capaz de pegar o bagaço e dele trazer de novo mais caldo, devolvê-lo à vida ao seu estado original. Isso, irmãos, só Jesus faz. Aleluia. Só Jesus dá valor àquele que não tem nenhum valor. Ele olha para aquele homem da mão mirrada
e vê como uma cana destruída, quebrada pela vida, pelas circunstâncias. Olha para aqueles enfermos e vê que são como um pavio que está apagando. E ele sabe que o seu ministério é curar. O seu ministério é tratar com aquilo que está seco e devolver a vida. É isso que ele veio fazer aqui. Ele olha para os fariseus, sem compaixão, sem misericórdia. Ele olha para nós, ele espera ver em nós aqueles, e somente aqueles que um dia foram pavio fumegante, e agora estão vivos, reacesos. Somente aquele que um dia foi um bagaço na mão do diabo, e hoje é útil para Deus. Somente esse pode dar valor ao Evangelho de Cristo Jesus. E levar esse Evangelho a outros que pensam que não tem nenhum valor. Esta mensagem é apenas para recordar para você que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas se Ele fizer, irmãos, terá muito maior glória ao seu nome. Se Ele fizer o milagre na vida daquele que necessita do milagre, irmãos, certamente o nome do Senhor será glorificado. Eu quero convidar você a ficar de pé comigo, por favor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está dando valor àquilo que você tem? Irmãos, Jesus foi ao centro da questão. O que é que mais tem valor? É o homem ou é o animal, a ovelha? Uma expressão, e eu preguei essa mensagem desde a parte da manhã, desde o curso espanhol, pregando em espanhol, eu usei a palavra minusválido, que é a palavra em espanhol para inválido. É pior do que inválido. Minusválido é de menos valor. Jesus olha para aquele que não tem nenhum valor, que é menos válido, e dá o valor merecido. As coisas sofrem depreciação. Uma casa nova daqui a 30 anos não será mais nova. Um carro novo daqui, saiu da loja, deixou de ser novo. A sua esposa está envelhecendo ao seu lado. Ela não sofre depreciação. Pessoas não sofrem depreciação. Ao contrário, quanto mais elas vão envelhecendo, maior é o valor que elas têm que ter em nossas vidas. Quer ver alguém ficar sentimentalmente preocupado? Basta que você não finja uma doença, mas realmente fique doente. Quer ver? Se operar o milagre, onde está a necessidade, aí está Cristo Jesus para atender o milagre na vida da pessoa. Esses dias eu fui ao hospital para evangelizar uma pessoa, e chegando ali naquele hospital, a pessoa estava deitada na cama, por um erro médico, problema respiratório no pulmão. Eles foram injetar o ar no pulmão e vazou por todo o corpo, e a pessoa estava inflada como um balão. Eu olhei para a pessoa e fiquei assustado: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro que 2 anos antes, eu tinha ido orar por aquele homem, por aquele pulmão cansado. Ele tinha feito uma promessa de que ele iria servir a Jesus. Mas depois que ele ficou bom, ele se esqueceu. Agora, 2 anos depois, está de novo no hospital. Ele olhou para mim com aquela voz cansada, ofegante e sem força: pastor, Jesus me dá uma segunda oportunidade. Eu olhei para ele e com um olhar de compaixão disse: quantas vezes forem necessárias. Jesus é o Jesus da segunda oportunidade, da terceira e da quarta, da quinta e da sexta. Ele é o Deus das oportunidades. Aleluia. Ele ainda é o mesmo Deus que toma a mão seca e
dá a ela vida. Ele é o mesmo Deus que dá valor àquele que veio para Ele, porque disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. A vontade do Senhor ainda é salvar. Eu não sei nesta noite qual é o teu problema. Eu não sei se você trouxe hoje aqui uma mão mirrada, uma mão seca, ou um coração seco, ou talvez uma esperança perdida. Eu não sei a razão pela qual você está aqui, mas eu sei que o meu Cristo, Ele pode resolver o teu problema. Aleluia! Ele pode dar a você aquilo que o mundo não pode te oferecer. Aleluia! Se eu tivesse comigo uma nota de 10 mil ienes, eu amassasse, ela teria o mesmo valor. Se eu a pisasse, ela teria o mesmo valor. São os mesmos 10 mil ienes. Mesmo que o diabo tenha pisado em você, massacrado você, seu valor é o mesmo aos olhos de Deus. A sua vida custou o preço de sangue, custou a vida de Cristo. Ele se importa com você. Coloca essa mão para o alto comigo. Eu sei que você pode. Deus, nós queremos te agradecer nesta noite. Obrigado, Deus, porque eu tenho as mãos para erguê-las na tua presença. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor deu valor para nós, que não tínhamos nenhum valor, Senhor, aos olhos do inimigo de nossas almas. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos, Senhor, de que o Senhor está conosco todos os dias. Senhor, guarda o teu povo, Pai. Senhor, seja conosco, Deus, abençoando as nossas vidas, meu Deus, para a glória e a honra do teu santo nome. Ó Deus, tu és o Deus que nos vê no oculto. O Senhor é o Deus que nos identifica no meio da multidão. Tu és o Deus que nos vê quando o homem não nos vê. Tu nos vê, ó Senhor. Enxerga nesta noite a nossa necessidade. Aleluia. E atende, Senhor, o clamor do teu povo. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Agora nós queremos dar valor àquilo que o Senhor fez por nós, levando a tua palavra ao mundo, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. Nós te amamos, Senhor. Obrigado. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mais uma vez. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus, mesmo que o mundo inteiro, no secreto, que o teu esposo, tua esposa, tu és o Deus que me vê, não te dê valor. Quando o homem não me vê, Deus te dá valor. Ele te vê, Ele te dá a promessa. Eis que estou contigo todos os dias. Todos os dias. Isso inclui o dia mau. Todos os dias estou convosco até o fim dos séculos. Esse é Jesus, aquele que dá valor à sua vida.
se assentar, que Deus te abençoe em nome de Jesus.